eu só mandar um fora Bolsonaro antes de começar o Nipão, fora Bolsonaro. Pronto. Ai, gravou já. Ih, caralho. E caralho também. Eu não falei, ai meu Deus. Bom, gente, Tchau, mas tudo bem, né? tchau. Normal. Agora começou a gravar. Agora começou a gravar. Então, hoje a aula vai ser sobre a questão, na verdade, do como o romantismo recebeu a, a estética kantiana, tá? Ele recebeu o romantismo, um pouco a revelia do próprio Kant. Existe um livro no qual eu baseio muito, e eu baseio inclusive a minha leitura kantiana, ou seja, a minha leitura de Kant, ela é romântica, ou seja, ao invés de eu ler Kant e depois os românticos, eu fiz um pouco o caminho inverso, porque, como eu disse para vocês, no modelo Spiano, eu estudei estética, primeiro estudando Schelling, e era só Schelling o curso inteiro, mais nada. Então eu entrei, o modelo Spiano. Eu entrei, então, na estética por essa porta. Era Schelling, Schlegel, na verdade, foi o curso em que se estava traduzindo a filosofia da arte, que é aquele livro agora que é publicado pela EDUSP. Estava sendo traduzido esse livro, e o curso era um pouco sobre essa tradução. E nesse curso, a gente lia Kant, mas trazia o Kant, mas por uma lente que era do Schelling, né? Então, que era uma lente já de uma interpretação, que é uma interpretação romântica. E eu baseei muito, então, a minha leitura também num livro desse professor, que foi meu professor de estética, que é o Márcio Suzuki, que é O Gênio Romântico, que é um livro sobre Schlegel, na verdade, não é sobre Schelling, que tem um primeiro capítulo que é uma tentativa de leitura do Kant a partir do romantismo também, a partir de uma leitura romântica, mostrando que, e é muito bonita, acho essa leitura, que na própria crítica da razão pura, esse elemento de que a exposição filosófica, ela também tem algo daquilo que depois vai aparecer na exposição artística, já está lá. A filosofia, na verdade, é uma espécie de aproximação analógica também da verdade, tal qual a obra de arte. Então, essa ideia está lá na crítica da razão pura, claro que num rodapé, e é um pouco a questão que os românticos vão trazer para o centro. Uma das questões que eu acho bem interessante, eu não vou tratar muito disso aqui, mas é importante, é a questão da imaginação. A imaginação, na história da filosofia moderna, ela é uma faculdade que engana, ela está muito mais próxima ao corpo, portanto, muito mais do lado do engano, né? E ela serve para esquematizar, mas não para pensar. Geralmente, se vocês forem ver a imaginação do Descartes, né, que é a imaginação você consegue imaginar um objeto de 4 lados, mas você não consegue imaginar um objeto de 1000 lados, portanto, a imaginação é falha, a imaginação ela é limitada, e você conhece primeiro pelo intelecto, e só depois você vai recorrer ao corpo, à imaginação, à formação de imagens, à ficcionalização, né, a dar a forma, que é corporal. Então, essas ideias, vamos dizer assim, está o Leibniz talvez trabalhe um pouquinho mais a questão da imaginação, mas a imaginação é essa faculdade que está a reboque, vamos dizer assim, das faculdades superiores, que são as faculdades do conhecimento. Esse movimento que o Kant faz ao mostrar que o belo e o sublime, cada um ao seu modo, colocam a imaginação para jogar com o entendimento ou com a razão, faz da imaginação uma faculdade ativa. Ela é ativa, ela procura formas de expor aquilo que o conceito não é capaz de completar. Aquilo que o conceito não finaliza, não determina, é a imaginação que busca. Então, a imaginação artística, por exemplo, a imaginação do gênio, ela é capaz de propor uma analogia para ideias que não são passíveis de serem expostas em conceito. Então, ela põe em cena, né? Ela não expõe conceitualmente, ela não representa conceitualmente, mas ela põe em cena elementos que, jogando juntos, põem o pensamento em movimento em direção a essa ideia. Por exemplo, o exemplo é do Kant, que não é um bom exemplo, enfim, mas quando eu quero falar de uma democracia, a democracia é uma ideia que eu não consigo conceber plenamente. Eu geralmente me valho de analogias, né? Uma democracia, ou se vocês quiserem pegar a figura do Leviatã, né? Que não é uma democracia, mas é o corpo do soberano. É uma imagem, né? A portada do Leviatã, que é aqueles monte de hominho formando o corpo do soberano. Então eu consigo, pela analogia da imagem e o funcionamento da ideia, trazer mais próximo possível essa analogia para o centro do debate. Então, essas ideias que só são expostas, portanto, nesse modelo.
E, portanto, a imaginação ela tem uma plástica ativa, ela não é esquematizadora. Porque na crítica da razão pura, ela esquematiza só. Esquematiza para o conceito subsumir e para o pensamento subsumir sobre conceito, determinar e tchau, imaginação, você já foi jóia, você ajudou. Aqui não, ela tem uma ação. Então, esse papel também da imaginação, que é aquilo que a gente vai ouvir falar, o romantismo, a imaginação exacerbada tal, tem um pouco esse desenho filosófico, tá? Tem um desenho artístico também, porque eu acho que é muito difícil dizer que todo romantismo, porque o romantismo são mil coisas, né? Tem a ver com isso. Isso é o romantismo na filosofia e na Alemanha também, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão do que é o romantismo e de onde vem o termo também, né? E eu queria começar falando com vocês do que está um pouquinho nesse livro aqui, também puxando essa linha, porque eu acho que é como vocês vão trabalhar na escola. A gente tem uma noção de romantismo e que vem para nós do romantismo brasileiro ou do romantismo literário, mais do que do romantismo artístico, plástico, porque a gente conhece pouco, né? Os pintores românticos, né? Enfim, tá lá no nosso aprender, né? Só que eu coloquei a imagem da Dora Longo Bahia, né? Que é uma imagem romântica por excelência, é a Liberdade Guiando o Povo do Delacroix, né? Que é de 1831, mas é posterior, enfim. Não é uma imagem sobre a Revolução Francesa, tá? Embora tenha ficado, né? Se você jogar Revolução Francesa, vai aparecer aquela imagem, né? Enfim, enfim, ela acabou sendo um grande ícone. Ela é uma pintura romântica, né, nesse sentido. Delacroix talvez seja o pintor romântico mais conhecido. No Brasil há vários pintores românticos, tá? Enfim, Amoedo, Rodolfo Amoedo, tá? Victor Meirelles, toda a pintura indianista, tudo isso faz parte desse movimento romântico. Agora, como juntar isso que a gente chama de romantismo com isso que a gente está chamando de romantismo agora? Parece que são duas coisas absolutamente diversas, né? Inclusive, quando vocês estudaram o romantismo, e eu estou falando isso exatamente porque a palavra tem esse movimento, não sei, enfim, eu penso sempre em falar romantismo. Para mim, quando eu estava na escola, eu pensava em Álvares de Azevedo, né? Morreu de tuberculose aos 21 anos, sofreu de amor. Na minha cabeça vem homem escrevendo romance para mulher ler, por exemplo. É o Essa vibe assim romantismo? do século. Ah, Não seria é, não também? Uma espécie de romantismo? tipo água com açúcar, né? Porque o romantismo tem essa ideia do exacerbado. Por exemplo, o Álvares de Azevedo escreveu Noites na Taverna. Vocês já leram? É um monte de bêbado bebendo e contando histórias macabras, super macabras, de José de Alencar, que tem um livro horrível que chama O Demônio Familiar, mas que é importantíssimo, todo mundo devia ler. Vocês sabem quem é o demônio familiar, né? É o escravo negro. Então, mas José de Alencar, com todo o indianismo de Alencar, aí você pega Iracema. Iracema, por exemplo, ela é decalcada do Chateaubriand, que é um escritor romântico francês. Tal. Então, toda essa ideia do indianismo, da mata, e do morrer de amor, ai, estou morrendo, do excesso. Esse excesso que é também um excesso de embriaguez, né? Então, Noite na Taverna eu acho lindo, gente, adoro a Álvares de Azevedo. Noite na Taverna, né? Cada uma das personagens conta uma história. Tá todo mundo bebendo numa taverna, vinho em São Paulo da época, e cada um conta uma história mais macabra que a outra, né? Um tem história de morte, o outro de devoração, enfim. Então existe esse elemento, ou do José de Alencar também, desse romantismo mais desse exagero do amor, né? Quem leu ou Iracema ou o Guarani arranca uma árvore para levar a Cecia. Assim. Então tem essa coisa um pouco assim. Ficou com a história de necrofilia, que beleza, hein? Você já pensou se as pessoas descobrem que a gente dá isso no ensino médio? Mas é legal, é o diabo andando em São Paulo, né? Essa história também do demonismo, do satanismo, né? Assim, dessa ideia do claro que o Fausto, do Goethe é um autor que é um romantismo classicizante, mas enfim, o Fausto do Goethe não é uma história do Goethe, é uma história anterior que ele transpõe, né? Então esse elemento de você fazer as pazes com o diabo, fazer, não é como é que é, fazer um contrato com o demônio, então, tudo isso está dentro desse movimento que a gente chama de romântico, esse elemento do sonho, do exacerbado, do exagerado, do do amor romântico, né? Que eu acho que é isso que você estava pensando. E, inclusive, essa questão do nacionalismo,
que é um movimento romântico, né? Esse exacerbado amor pela pátria e essa coisa romântica. Mas isso tudo parece para a gente muito distante daquilo que a gente lê como Kant, né? Que é um autor racionalista, que está pensando na razão como uma explicação, inclusive, dos juízos de Belo, né? Porque, no fundo, o juízo de Belo é um ânimo do judicativo da nossa capacidade de julgar, mas essa capacidade de julgar ela está sendo pensada muito mais para apontar para a razão e para o entendimento do que para pensar a arte. A arte é, na verdade, um espaço ali de concessão, né? Mas a razão, na verdade, ela se dá leis a si mesma, então é um racionalismo forte. Então, como entender que esse racionalismo forte também pode ser chamado de romântico, entre mil aspas, na herança kantiana, né? Aquilo que a gente chama de classicismo alemão derivou, em larga medida, da leitura das críticas kantianas, principalmente da terceira. E, nesse sentido, um dos primeiros filósofos que a gente pode chamar de romântico, que é o Friedrich Schlegel, aliás, todo filósofo romântico, como é que você sabe que o filósofo é romântico? Você vê se o nome dele começa com SCH. Começou com SCH, é romântico, tá? Schlegel, Schiller, enfim. E os Schlegel são dois irmãos, né? Então, o Friedrich Schlegel põe na boca de uma das suas personagens uma definição de romântico, e aí eu cito, como que nos apresenta um conteúdo sentimental e uma forma de fantasia. Então, isso seria romântico, né? Então, a fantasia, que é esse elemento de uma imaginação exacerbada, que daria conta dessa forma, desse conteúdo sentimental. E aí a gente vai falar assim, então, nada kantiano, porque sentimental, para nós, fala assim, nossa, que sentimental isso, né? É derramado, né? Só que aí o próprio Schlegel adverte, mas sentimental não no sentido corriqueiro, de algo lacrimoso, de algo exagerado, mas em seu sentido filosófico e kantiano, de uma fantasia ligada ao sentimento que não provém dos sentidos, mas de um padrão maior. Então, sentimental naquele sentido do sentimento de prazer e desprazer que aponta para um a priori da razão humana. Então, sentimental nesse sentido. É um elemento sentimental que é moldado numa fantasia. Nesse sentido. E se lembrarmos, então, que para Kant, que Kant separa, e vocês vão ver isso no vídeo, tá? No vídeo eu marquei bem essa questão, só queria fazer um reparo ao vídeo, porque como é um vídeo, e eu quis trazer alguns elementos para vocês não ficarem muito vendo a minha cara, né? Para nem olhar para a minha cara, porque pandemia é punk, né? Eu coloquei uma pintura do Watteau, que é um pintor antigo regime, a gente vai dizer, ancien regime, que é um pintor anterior ao movimento da Revolução Francesa. Então, é um pintor da alegria de estar no mundo. É falante, tá? Enfim, aí, inclusive, o quadro que eu coloquei lá é o retorno da ilha de Cítera, ou seja, o retorno da ilha do amor, né? Madagascar. Né? Não, mas Cítera é a ilha, vocês sabem que Afrodite é de Itacitereia, né? Ciúra, talvez, como um hiperromântico nesse sentido, né? Mas um romântico um romântico moderno, contemporâneo, né? Nesse sentido, porque ele não é exatamente da época do romantismo. Mas sim, na verdade, se vocês pegarem a introdução ao Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, quando ele comenta depois do Nascimento da Tragédia, posteriormente, ele diz que o Nascimento da Tragédia é um livro romântico, nesse sentido. Aliás, o Nietzsche tem dado uma crítica ao romantismo, né? Então, na Gaia Ciência, o que é romantismo? Ele pergunta, né? O que ele diz que o romantismo, quando a fada romantismo, vocês já devem ter lido isso, né, no Nietzsche, quando a fada romantismo pululava pelos campos de Iena, né, então nessa época do Hegel, época do Fichte, quando essa fada romantismo pululava por aí, elas procuravam faculdades a priori nas flores, né, assim, e eles confundiam, está no Nietzsche, e eles confundiam inventar com descobrir. Então, eles achavam que eles descobriam faculdade da imaginação e tal. Qual o texto do Nietzsche? Tá isso aí? Tá na Gaia Ciência. Não, onde que tá? Ai, gente, eu vou ter que pegar o Nietzsche aqui para você. A fada romântica. Tá no Além do Bem e do Mal, para Além do Bem e do Mal. É que o Nietzsche tá longe aqui.
é a fada romantismo, né? Que ela pulava, porque romantismo em alemão é feminino, né? Então ele diz que a fada romantismo pululava pelo campo, encontrando. Por que nós, por que são possíveis juízos sintéticos a priori? Isso também está no Nietzsche. Ele devia falar assim, não devia perguntar se eles são possíveis, mas por que eles são necessários, né? Porque eles são possíveis, então eu encontro, né? E aí ele fala assim que a resposta kantiana é como aquela do doente imaginário do Molière, né? Do médico, né? Que fala assim, por que o ópio faz dormir? Porque ele tem virtude dormitiva, né? Então, a gente falava que o Kant também tem virtude dormitiva, Celei dorme, mas assim, então, assim, você faz assim, por que você precisa de um... Por que existem juízos sintéticos a priori? Porque eu preciso de juízos sintéticos a priori, né? Porque eles têm porque eles têm a virtude dos juízos sintéticos a priori. Então, essa crítica kantiana ao romantismo, nietzschiana ao romantismo, é bem interessante. E ele tem a Gaia Ciência, agora eu vou dar uma de nietzschiana, mas eu vou chutar, tá? 370, eu acho. Nietzscheano fala assim, porque em Gaia Ciência 370, porque em Para Além de Bem e Mal Parágrafo 27, não é assim? Mas eu chutei, mas eu acho que é bem provável que seja esse. Deixa eu olhar, vai, gente, parar de chutar, né? É que tem tanta tranqueira aqui que quando eu vou pegar um livro, cai metade da... Agora eu vou mostrar o Nietzsche para vocês. Olha, Para Além de Bem e Mal, ó, o meu Nietzsche, como tá. Mas esse aqui tá marcado, a Gaia Ciência, inclusive. Em A Gaia Ciência, que eu gostava dos livros que eu mais li do Nietzsche, foi A Gaia Ciência, que é um dos livros que eu mais achei interessante, e Humano Demasiado Humano, A Aurora, e tá desmontando esse livro, H.S. Ciência. H.S. Ciência 370. H.S. Ciência 370. O que é romantismo? Aí ele vai dizer que o romantismo, ele pode ter duas formas. O que é romantismo? Toda arte, toda filosofia pode ser considerada como um meio de cura e de auxílio a serviço da vida que cresce e que combate. Pressupõe sempre sofrimento e sofredores. Mas há duas espécies de sofredores. Primeiro, os que sofrem de abundância de vida, que querem uma arte dionisíaca e, do mesmo modo, uma visão e compreensão trágicas da vida. E depois os que sofrem de empobrecimento de vida, que procuram por repouso, quietude, mar liso, redenção de si mesmo pela arte e pelo conhecimento, ou então a embriaguez, o espasmo, o ensurdecimento, o delírio. Então você tem esses dois lados do romantismo. O romantismo pode ser esse sofrimento do querer mais, mas pode ser também esse embrutecimento, né? Esse embrutecimento pelo delírio, e que é pelas faculdades que você encontra pululando. Deixa eu achar das faculdades aqui. Tem uma parte no texto do Schelling, tem uma nota de rodapé, na verdade, que ele fala, cadê, deixa eu pegar aqui, que ele fala que tem uma ideia, pelo menos é a nota do tradutor, eu acho, não sei. É uma nota de rodapé que fala, que cita esse homo, que o, é É uma do nota de rodapé. tradutor, eu acho. Então, uma nota de rodapé do tradutor que ele fala para expressar que essa ideia que tem uma certa ideia que é muito cara, a filosofia alemã. Eu acho que essa ideia de um grande autor, uma grande obra, requer uma ciência para estudar essa Essa obra. grande obra, sim, que isso é muito nietzschiano também, se for pensar. Então, e aí a situação do Esse Homo que o bicho dá é justamente o Nietzsche falando, talvez, quem sabe, um dia não role uma cátedra pra galera estudar o Zaratustra. Ele fala exatamente isso. Será que eu não vou ser que nem um Dante, né, que criou É, uma... Deixa eu só achar aqui ó, se bem que eu acho que não vai ter... Esse aqui, então, o tradutor do Schelling, que vocês estão lendo, e o tradutor do Nietzsche, que é esse aqui, ó, o livro mais destruído da face da Terra, olha, é o mesmo. Esse tem uma edição nova desse aqui, que é da 34, Obras Incompletas, é a tradução do Rubens Rodrigues. Que, assim, eu não acho ruim as traduções da Companhia das Letras também, mas essa aqui é mais clássica, né? Para a filosofia uspiana do Brasil, tá? Mas o grande tradutor desses autores, Schelling, era o Rubens Rodrigues, e agora é o Márcio Suzuki, né? O tradutor mais conhecido dessas obras, assim, as traduções do Schlegel são dele, que eu tenho aqui. Mas então, essa ideia de romântico, né, que é a ideia que está aparecendo aqui também no Nietzsche, então essa ideia do exacerbado, do espiritual que toma forma
a fantasia que dá forma ao espiritual, enfim. Então, teria essa ideia da questão kantiana por trás, então, de um juízo que permite esse movimento reflexivo da forma. E é por isso também que a poesia é poesia da poesia, porque é poesia que reflete sobre a sua relação com poesia. Então, não é uma poesia que fala de algo fora dela. E isso não quer dizer que, sendo poesia da poesia, é um mero formalismo, porque essa forma, ela carrega essa necessidade de um complemento que é a reflexão. Sozinha, a forma não existe. Tá? Então, que também é uma tópica que depois o romantismo vai levar a cabo. Agora, a palavra romântico, ela vem, na verdade, da palavra romance. Por isso que o romance é uma forma romântica por excelência, né? O romance do século XIX, autores com os quais eu tendo um pouco a concordar, que entendem o realismo do século XIX, por exemplo, como também uma forma de romantismo, no fundo. Que é o contrário, romantismo de um lado, o realismo do outro. Mas não, porque o realismo também ele vai buscar esses elementos que vieram a reboque disso que a gente chama de romantismo, né, que é exatamente essa cisão. E a palavra romântico, então, vem de romance, que vai designar para nós um gênero literário, esse gênero que é o gênero moderno por excelência, porque é prosaico, né, o próprio Marx vai dizer isso, para uma época prosaica, uma forma de arte prosaica. E por que prosaica? Porque não é escrito em verso, é menor. Por exemplo, depois o Schelling vai falar do Dante, o Dante é um poema, portanto tem um cuidado formal, que o romance não tem. E mais, o romance, se a gente for lembrar todos aqueles elementos que eu peguei do Aristóteles fala do imitar pelo melhor, pelo maior ou pelo menor, né? O meio desaparece. Então, aí alguns autores entendem que seria a pintura da vida comum, né? A pintura dos homens fazendo coisas comuns. Só que ele não trata, porque nem a épica, nem a tragédia, nem a comédia tratam do homem comum, o homem tal como nós somos. Quem vai tratar do homem comum? É como se tratar do homem comum não fosse Mimes, e isso vai ser uma tópica também, né? Caravaggio, por exemplo, seria um pintor não artístico exatamente porque ele colou na natureza, então ele não reconstruiu essa natureza tal como essa natureza deveria ser, nem para o melhor nem para o pior, né? Então, mas essa tópica aristotélica, ela serve muito para explicar o que é o romance. O romance é exatamente imitar pelo igual, né? O herói do romance é um homem comum, né? Ou como vai dizer depois o Lukács, é um homem contra o mundo, né? Um homem lutando contra o mundo, né? Mas não é uma personagem superior, né? O herói do romance, né? Então, o romance vem, em sua origem, tinha acepção de língua vulgar, ou seja, a língua popular derivada do latim, como o português, o italiano, o francês. Então, não é à toa que o Schelling vai tratar do Dante. E eu queria falar para vocês que existe um texto existe um texto do Schlegel, né, que tem interesse pelo Camões, porque o Camões, né, é uma epopeia também, como a do Dante, em língua vulgar, em língua romance, e Camões, eles consideravam o português, e isso vai ser depois uma tópica no século XIX, né, que Portugal e Espanha são esse, vamos dizer assim, repositório do arcaísmo da construção da Europa, então de uma língua quase arcaica, o português, né, a última flor do laço, inculta e bela, né? Então, esse interesse muito grande pela épica, por essa épica quase arcaica, é quase como se eles tivessem descoberto um Homero arcaico em Portugal, que é esse interesse por Camões. Mas eles não sabiam português, né? Eles não eram conhecedores da língua portuguesa. Mas se vocês quiserem esse texto, chama Camões em alemão, é do Márcio Suzuki, ele saiu na Folha de São Paulo. Então, né, Folha de São Paulo, 21 de maio de 2000. É um texto sobre a relação que os românticos tinham com essas epopeias em língua romance, nas línguas vulgares. É muito interessante essa questão, né? E não à toa, claro, volto a dizer. Aliás, eu queria muito ter comprado na feirinha do livro a Divina Comédia e não comprei, né? Então, mas a Divina Comédia da 34, que tem 3 volumes, né? Não comprei. Então, eu não tenho a Divina Comédia. Vocês acreditam num negócio desse? Uma pessoa que não tem a Divina Comédia em casa. Eu já procurei e eu não tenho realmente. Bom, já se percebe então que ser romântico é, num certo sentido, abraçar uma norma antiga, essa ideia do sentimental em uma fantasia, mas ao mesmo tempo expresso nas línguas fragmentárias da Europa.
né, do português, no espanhol, e todo esse interesse, uma outra versão do romantismo, todo esse interesse do romantismo. Ah, você comprou no Kindle, mas é boa a tradução? Nossa, os papos cruzados aqui. Eu queria com o toscano do lado, que não é italiano, né? Porque eu acho que não vou entender, tá? Mas sim, a gente tenta, né? Eu tenho o Vasari aqui, o Vasari em italiano, né? O Giorgio Vasari. E dá para entender. Parece que ele tá falando de comida às vezes, mas não é, né? Porque a gente acha que italianos tudo é macarrão, né? É, mas isso é Termina em piada, pizza. mas assim, isso é muito engraçado. Preciso contar. Uma vez eu li um livro italiano quando eu estava na faculdade ainda. E eu não entendia nada, eu lia porque eu achava legal. Era de um pintor que eu adorava, que eu adoro ainda, que era o Pontormo. E tinha um livro lá que era o Diário de Pontormo, só que estava em italiano, e estava na biblioteca, eu peguei para ler. Aí eu fiquei lendo, falando que engraçado, né? A gente acha que tudo em italiano é comida, né? Parece que só fala de comida. Aí eu falei isso pro meu professor, que era italiano, Marco Butti, né? Que ainda ele tá vivo. E aí ele falou assim, mas só fala de comida mesmo. Ele falava de comida o tempo todo. Aí agora eu tenho, chama Em Nome do Corpo, tem tradução para o português agora. Acho tão engraçado isso, gente. Mas enfim, mas voltando então a essa questão, que não tem nada a ver falar do Pontormo, mas, então já se percebe um pouco que essa relação, a relação do romantismo é a relação do moderno por excelência. Há toda uma querela, que chama querela dos antigos e dos modernos, que vem atravessando o tempo, que é a ideia da antiguidade neoclássica, então você retomar os antigos, e vocês vão ver que o Schiller fala do Mengs, né, que falei para vocês, do Rafael Mengs, que é esse grande pintor que emula a antiguidade, que era próximo ao Winckelmann, que é esse outro autor alemão que vai inventar essa ideia do classicismo antigo, como esse lineamento superior, nobre, sereno, que seria aquilo que é clássico, e os modernos. Os modernos são aqueles que se afastam dessa norma clássica. No teatro, por exemplo, aqueles que se afastam de uma ornamentação ligada ao verso antigo, e se aproximam de Shakespeare, por exemplo, que é um moderno, embora, claro, não é moderno, mas assim, você puxa muito mais essa linha. Vocês pegarem, até o Voltaire vai falar disso. Voltaire vai falar que a tragédia ela tem que ser uma tragédia ao modelo clássico. Não pode ser um homem no teatro falando como um homem no meio da rua, como um homem comum, prosaico, né? E os modernos seriam esses que apontam para outro plano, que não esse da norma, né, que é a pintura do Watteau, por exemplo, nesse quadro, ela seria considerada moderna. Por quê? Porque ela abandona esse padrão neoclássico de citar os antigos, não só citar os antigos pelo tema, mas também pela forma, né, pelo formato. Então, essa querela dos antigos e dos modernos, ela vai ter no romantismo um termo final. O romantismo vamos dizer assim, essa cisão completa entre antiguidade e modernidade, e os modernos não podem mais ser antigos, porque imitar os antigos não faz com que eles retornem. Então, é um pastiche, né? Então, os românticos vão ser modernos por excelência nesse sentido. E esse sentido do moderno por excelência é kantiano também, porque eu não tenho uma norma, eu não posso seguir uma normativa que está dada pelo Policleto, por exemplo, porque essa norma ela tem que ser produzida a partir do embate do julgamento estético com o objeto artístico, que vai produzir esse atrito, o ânimo do belo. Então não é uma norma que vai produzir isso. Então os românticos eles vão se abrir para essa noção de uma modernidade extremada. Então o romantismo vamos dizer assim, a crise da norma. Muito embora a antiguidade apareça para os românticos como uma questão. Das imagens, que depois eu vou botar no vídeo para vocês verem, que eu acho que fala muito disso, é de um pintor suíço que chama Fuseli. Eu vou escrever aqui, mas é com S7, tá? E eu não sei fazer S7, tá? Que é aquele Bzinho, sabe? Do Chilos. Fuseli. Esse pintor, Fuseli, ele tem um desenho que é um homem chorando, assim, num pezão gigante da antiguidade, que só tem o pé da antiguidade, né? Um pé de um colosso da antiguidade, que já tinha esse sentido, não do colosso do Vernon, mas do colosso como uma escultura gigante, chorando nesse pé, que só tem o pé, como se a antiguidade, que tinha essa base, esse pé maravilhoso, que se perdeu. Então, essa perda da antiguidade como norma, ela é sentida pelos românticos como uma espécie de fratura. Não à toa, é uma tópica romântica o gosto pela ruína. A ruína greco-romana, mas também a ruína medieval.
na verdade. Aquelas ruínas tomadas pela natureza, né? Ah, e era isso que eu estava falando. Exatamente, o gótico, a literatura gótica é um movimento romântico, na verdade. Porque o gótico não tem nada a ver com o gótico. O gótico é o contrário, é claro, luminoso, o gótico como estilo, né? Como estilo medieval. É luminoso, o vitral, a luz, a iluminação. Aí ele se torna obscuro, cheio de defunto, demônio, vampiro, a partir de uma tópica romântica, né? Enfim, Prof, dessa então, leitura romântica. A invenção do gótico inglês, né, do romance gótico, é um movimento do romantismo. então tem como pensar o romantismo como essa coisa que marca uma cisão entre os antigos e os modernos? Porque Sim, acho que eu não você, peguei muito o pulo do gato, assim, o que faz com que, por exemplo, Shakespeare, Dante, Camões sejam modernos. Porque não me parece que. Não sei se é só uma questão de língua, tipo, porque eles não não estão usam o imitando. latim, não Né? usam o latim, Uhum. não usam o verso, embora você vai falar Camões faz descer a terra lusitana todos os deuses tal, né? Mas usa como ornamentação, né? Mas assim, é escrito em português, não é escrito em latim. Então tem esse ritmo do português, que é outra coisa. E não é que o romantismo põe para fora a antiguidade. A antiguidade ela é exatamente essa perda. Isso vai ser uma tópica, a gente vai ver um pouquinho isso no Schelling depois, né? A antiguidade é a completude entre a obra e o julgamento. Não tem espaço, não tem vão. Então não tem reflexão, porque a obra ela é imediata, não tem mediação. Isso vai se rompendo, se cindindo, e o homem moderno é o homem da mediação. A obra de arte, ela só existe na mediação reflexiva. Portanto, ela é moderna por excelência. E isso é sentido no romantismo como uma espécie de nostalgia, de perda mesmo, de fim, né, de algo de superior. Isso depois vocês vão ver lá no Hegel também, né? Assim, enfim. A ideia de que o ethos antigo era unificado, era uno, né? Você tinha uma unidade da comunidade, e essa unidade ela vem sendo cindida, né? É uma tópica também da filosofia. Alguém levantou a mão, fala. Ah, fui eu. Oi, professora. Oi. A senhora falou, aí eu pensei, eu lembrei a relação, a senhora falou do Álvaro de Azevedo, não é? Uhum. E das histórias, aí eu lembrei, gozado que veio as histórias do Frankenstein e do Da Mary Shelley. Drácula, Uhum. que eles Sim, escreviam, que sim. era um espírito decadente, assim, e agora o colega, o Ian, falou do que caracteriza. Aí pensei essa relação com o tempo que aparece assim nos jardins, né? Nos Uhum. jardins Jardim romântico, né? antigos, É. a relação do tempo com o tempo, né? Que é diferente, né? É. Assim, aí não sei, talvez seja abobrinha que eu falei, não sei. Não, não, mas se você pegar, assim, por exemplo, existe o jardim clássico, o neoclássico, e o jardim romântico, né? O jardim clássico, eu não entendo muito de jardim, mas é uma tópica, assim, também. O jardim clássico, ele tem aleias muito bem desenhadas, ele tem você tem os passeios, você tem elementos, né, classicizantes, colunas, mas elas estão inteiras, você tem uma certa simetria. O jardim romântico, ele imita uma gruta, né? Aí a árvore está meio caída, você tem uma coluna, mas ela está partida, você tem aqueles. Aí, assim, a nosso mundo é o mundo em que tudo se tornou kit, né? Então, o jardim romântico virou um kit que a gente. Kit, mas todo mundo tem também. Aqueles jarro meio quebrado que você compra assim na estrada, sabe? Assim, para pôr no canto do jardim, meio quebrado, caído. Ele já vem quebrado, é para dar um chance. Assim. Isso é muito próximo à noção de um jardim romântico. É, não sei se vocês já foram lá no. É comum isso, mas assim, eu ia falar do Jardim da Luz, mas é comum assim um jardim que tem uma gruta. Então você faz uma gruta que é de cimento ou enfim, de pedra falsa para imitar uma coisa da natureza, mas uma coisa de uma natureza obscura, uma natureza informe, né? Então essa natureza meio deformada, enfim.
Olha, Dante não é um romântico, na verdade, né? Na verdade, isso começa antes. Mas é essa ideia, é exatamente essa cisão, a noção de romântico, entre algo que era a norma clássica e a modernidade. Aquilo ao qual nós estamos condenados, para usar uma frase que, na verdade, é do Mário Pedrosa. A gente não pode voltar atrás, não tem como voltar a fazer laços com a antiguidade. Então, é por isso que a antiguidade chega para nós como uma espécie de nostalgia. E a língua vulgar, a língua romance, ela aparece como esse elemento, né? Porque vale lembrar, as línguas são neolatinas, né? Então é o latim em pó, né? Até no alemão, o alemão tem palavras latinizantes, né? Vocês sabem, né? Quando vocês estudam Kant, que tem a palavra latina, e que ele usa a palavra faculdade em latim, mas ele usa também a palavra alemã, então ele tem esses elementos latinizantes também da língua. Então essa ideia de que a língua vulgar é uma espécie de ruína do latim também, né? Mas que é moderna e é aquilo que nós temos na mão. Eu ia só falar de um outro elemento, que é um elemento mais característico também do romantismo, que é mais problemático, que é a noção de pitoresco. E eu falei para vocês que o Júlio Carlo Argan, quando ele vai falar da arte moderna, ele cita dois elementos que são trabalhados pelo Kant, que é o belo e o sublime, então esses dois modos de julgar, mas tem um terceiro, que é uma espécie de derivação um pouco, tanto do belo quanto do sublime, mas menor, que é a noção de pitoresco, que vem da palavra pinturesco, que aliás também dá no Nietzsche, né? Ele diz, no próprio romantismo ele diz, Deus me livre dos homens pitorescos. Deus me livre desses gente que dá baixaria na padaria. Não, mas ele diz, Deus me livre do homem pitoresco. Então, o que ele quer dizer com isso? A palavra pitoresco vem da palavra pinturesco. É aquilo que é belo na pintura, mas não é belo ao vivo. E o que é pitoresco? Pitoresco é uma ruína, cheia de morcego, é um negócio... Flor morta. Flor morta Flores é natureza mortas. morta. Aí é natureza morta. Morta. Mas também, enfim. Pitoresco, aí eu vou falar agora uma coisa assim, enfim, tá gravando, mas enfim. Pitoresco também são os ciganos, são esses povos exóticos. Então isso também é pitoresco. O Brasil era pitoresco, né? Então viagens pitorescas ao Brasil, né? É o nome do livro do Debré, Jean-Baptiste Debré. O que tem a ver também com pinturesco, viagens ilustradas, né? Pode ser também. Mas essa noção de pitoresco é a noção daquilo que eu admiro como arte, mas eu não quero perto de mim. E aí vocês podem pegar, assim, por exemplo, o texto clássico do romantismo, ia ser ótimo, né? Mas um texto romântico por excelência, que é o do Mérimée, que é o Carmen. É uma figura romântica, né? É uma cigana, né? Você tem, né? Que é um texto, né, na verdade. Aí depois o espanholismo, que né, o espanhol citado como uma espécie de exotismo, Camões também nesse sentido. Então tem um pouco essa noção, assim. Se vocês pegarem, por exemplo, música romântica, a música romântica ela vai citar música polonesa, as danças húngaras, sabe, esses elementos que são elementos de uma noção que também vai surgir nesse período, que é a noção de folclórico, né? E outra coisa, assim, a constituição de conjuntos de narrativas de teor popular, né? Essas narrativas infantis que a gente retoma, que tem esse teor de terem sido coletadas mais ou menos nessa época. Então, todas essas questões que é como se você olhasse também para esse outro universo que não é o universo da grande arte. Então, isso também tem a ver com a noção de romantismo. Para nós, da filosofia da arte, o Hegel vai notar muito isso. Os românticos, eles permitem, fazendo esse movimento, que a gente entenda a arte não necessariamente como um conjunto de regras do bom gosto e do bem fazer, que fazia, portanto, que a grande arte fosse sempre ligada a um modelo greco-romano. E os românticos abrem um espaço para se pensar a arte como uma espécie de movimento reflexivo da historicidade de cada um desses povos. E os românticos abrem, portanto, uma variedade de padrões, por exemplo, a possibilidade de você admirar a arte românica, que é uma arte não classicizante, né, que é a arte da Baixa Idade Média, o gótico também, enfim, embora, né, já não seja tão distante do classicizante. Voltar-se, por exemplo, e é uma questão também do século XIX, para os pré-rafaelismos, para aquilo que é anterior a Rafael, que é o grande pintor do Renascimento. Então, aquilo que é pré-construção do Renascimento.
Então, essa ideia de uma outra normatividade. E olhar para outros povos também. Então, essa ideia de abrir, vamos dizer assim, a normatividade para um outro movimento. Não que o romantismo deixe de ser etnocêntrico, tá? Não é isso, não. Ao contrário, é também uma noção etnocêntrica, que é essa noção de nação. Depois eu vou mostrar para vocês a noção de que a Alemanha e a antiguidade, elas têm uma certa junção, né? A noção de alma do povo e todas as coisas horrorosas que fazem também com que ecos românticos soem hoje em dia nazistas, mas enfim, não é que eles eram nazistas ou fascistas, mas muito desse imaginário também serviu, né, a esse outro, por exemplo, Homens de Armadura, as músicas do Wagner, toda essa construção de uma ancestralidade alemã do sangue, que é romântica, no certo sentido, que tem esse movimento interno, né? Daqui a pouco a gente entra no texto, tá, do próprio Schiller, mas só queria lembrar mais um outro elemento. Por exemplo, é um movimento muito romântico, por exemplo, a tentativa de encontrar um bardo, um poeta, que não fosse um poeta grego, né, que não fosse greco-romano. E aí, um cara muito esperto, pois é, tipografia gótica, claro. Enfim, várias outras coisas, gente, enfim, que eu nem gosto de falar, porque são coisas que até gosto, assim, de artistas que eu acho bonitas, assim. Mas, que, enfim, tem umas... Assim, lá no fundo você pode encontrar um eco, né? O próprio Wagner, o Anel dos Nibelungos, enfim, então, o próprio Nietzsche, né? Assim, não o Nietzsche, mas a leitura que fizeram dele. Mas o que eu ia falar agora? Peraí, isso era importante. Então a procura de um bardo que não fosse Homero. A ideia de encontrar um Homero nórdico, por exemplo. Essa vontade era tal que um cara muito esperto, que era estudioso de línguas antigas da Saxônia, assim, de línguas anteriores ao anglo-saxão moderno, ele escreveu um poema que se chama o Poema de Ossian. E o Poema de Ossian ele chama Macpherson. Esse poeta, Macpherson, ele diz que ele descobriu, ele escreveu, tá? E esses poemas de Ossian, eles foram muito lidos no século XIX, como a descoberta do bardo nórdico, que era Ossian. Depois a gente sabe que o Macpherson escreveu esse poema, enfim, mas mais interessante do que essa grande farsa, inclusive foi traduzido aqui no Brasil, o Ossian, mais do que essa grande farsa, porque ele realmente faz um poema com um sotaque, um som que soa arcaizante, né, porque ele era um conhecedor das línguas, né? Mas mais do que a falsificação, a contrafação, né, para falar como se falava no Renascimento, os caras desenhavam desenhos imitando desenhos antigos, escureciam com chá e vendiam, e não era falsificação, era contrafação. Então a contrafação, né, essa falsificação do Macpherson, é mais do que pensar que ele foi o falsário, que ele falsificou, é pensar que toda aquela época ela estava tão propensa, tinha tanta potencialidade para esperar que isso fosse encontrado, que assim que apareceu eles receberam de braços abertos. Inclusive teve uma longa, a gente vai ver depois, herança, os poemas de Ossian, os cantos de Selma, e aí vai, né, enfim, tal. Então é um poema no modelo, o céu, dos heróis nórdicos, enfim. Então você tá ali a vontade era tal que você fisgou uma espécie de ideia de época, né? Enfim, hoje em dia se lê o Ossian, na boa. Eu li uns pedaços, gente, parece o Senhor dos Anéis. Hoje em dia vocês sabem que é meio fake, né? Eu li uns pedaços, é legal, assim, deve ser bem divertido de ler a tradução. Uma vez eu encontrei um Ossian em alemão, gótico, mas eu não comprei, me arrependo tanto. Mas eu não ia conseguir ler, porque tipografia gótica eu não consigo ler. Eu acho muito difícil. Não que eu consiga ler alemão assim, né, do Macpherson. Mas...
Então, só para vocês notarem qual que é um pouco essa ideia de romantismo. Agora, voltando ao romantismo, o que ele tem a ver com Kant, né? Enfim, a ideia de juízo estético como um juízo que põe a coletividade, a humanidade, em foco nesse movimento reflexivo, é que está no fundo dessa possibilidade de pensar esses movimentos da imaginação para além daquilo que era uma mera arte galante, agradável, e é por isso que o Schiller vai escrever a educação estética do homem, cartas para a educação estética do homem, ou seja, não é uma educação pela moral, é uma educação do homem para a liberdade por meio desse jogo reflexivo da obra de arte. Não é ensinando a fazer obra de arte, não é nada disso, é mostrando como esse passo de mover o julgamento estético em direção a esses objetos coletivos é que põe o homem em direção em relação à sua própria liberdade, o que não é kantiano num certo sentido, mas é no outro sentido. O juízo reflexionante, o juízo de Belo, ele é sempre aberto, então ele sempre move-se em direção à própria reflexão do homem enquanto homem. E o homem enquanto homem, diante da obra de arte, ele joga, as suas faculdades, elas estão sempre animadas nessa relação com o objeto artístico. E ele vai falar ainda uma coisa, ele vai começar essa carta 15 falando exatamente disso. Existe uma forma da racionalidade e existe a mera vida, a vida empírica, quente, ali, né, o sangue. A pura vida não é obra de arte. E ela também não produz em nós essa experiência profunda e reflexiva. Por exemplo, a mera vida, num certo sentido, ele vai falar mais para frente nessa carta, ela estaria muito mais próxima de uma tourada, por exemplo. O que é uma tourada? Ou o que é uma luta de gladiadores? A luta de gladiadores é a mera vida, empírica, colocada ali diante de mim. Enfim, ele vai dizer que os gregos, por exemplo, diferente dos romanos, tinham jogos muito mais reflexionantes, porque a mera vida, ela é formalizada. Então, é vida e forma que jogam. Então, você tem a vida quente, pulsante, sensível, a sensibilidade que move o corpo, mas você tem a forma. E esses dois elementos do homem, essas duas partes do homem, elas jogam. E isso tem a ver, óbvio, com aquele juízo estético em que imaginação e entendimento jogam, né? Então você tem esse jogo. Fala, Gabriela. Diga. Então a questão da estética aí seria o jogo, o fundamento não é o jogo, né? É a direção para onde ele vai. Então, o jogo, nesse sentido, ele vai falar depois, porque o jogo, para a gente, a noção de jogo, tem a ver com uma noção de regra. O jogo tem regras, né, como a lei e tal. Então, ela é uma espécie de simulação da lei, mas tem uma parte que não é lei, que é frívola. O jogo põe exatamente essas duas coisas, né? Ele é lei, então ele põe a forma, mas ele também mantém esse elemento de vida. Então, assim, essa ideia de que o homem só é homem quando joga. Por quê? Porque ele põe a severidade da lei em relação à leveza, vamos dizer assim, dessa mera vida. A mera vida não é arte, a mera forma também não. É um pouco aquilo que eu li para vocês a aula passada, quando ele fala do Mengs, que é esse pintor que a gente vai ver depois. Ele fala do Mengs exatamente nesse sentido, em que é um pintor de tal modo formalista que da sua obra escapa a vida. É um pintor sem vida e é horroroso também. Enfim, não era para falar, coitado do pintor, já morreu, mas eu não curto. Assim, mas por outro lado, uma obra sem regras, que é mera vida, ela também não cumpre esse papel, né? Enfim, nesse sentido. Ela não é obra, na verdade, porque obra é regra, né? Então tem um pouco essa questão também. A arte, a palavra arte, porque a gente perdeu um pouco essa dimensão, ela significa técnica, e técnica é modo de fazer. Modo de fazer é lei, né? Tem uma lei. Essa grande questão também, que a gente vai ver depois no texto do Schelling, da questão do gênio. Por que é tão interessante esse jogo do gênio, né? Porque é um elemento regrado, formal,
que produzem em nós, portanto, no nosso ânimo, essa busca subjetiva, mas que não tem regras externas, não tem regras heterônomas, mas as regras, é isso que a gente vai chamar também de autonomia da arte. Elas são autônomas. Por quê? Porque elas só são produzidas pela própria arte. Então, a arte aí se separa da moral, ela se separa da igreja, ela se separa da política no sentido externo, e, ao mesmo tempo, ela remete a todos esses elementos pela sua própria forma. Então, essa questão também é muito importante. Isso depois vai aparecer no Walter Benjamin, todos esses autores modernos, né? Como que, sendo mera forma, não estou preocupado com o que ela fala, não é o conteúdo que interessa, mas sim como os elementos são construídos. Então, sendo forma, ela devém forma social, porque a sociedade ela é como que refletida, e o Benjamin vai dizer, como uma mônada nesse todo, que é a obra de arte, que, ao não ter janelas, ou seja, é tudo para dentro, é só a forma, entreexpressa o todo, né? Então, esse elemento que é muito da leitura que o Benjamin faz dos românticos. Aliás, o texto, a tese de doutorado do Benjamin é sobre a crítica de arte no romantismo alemão. A noção de crítica de arte no romantismo alemão, que não é o drama barroco, né? Eu estou procurando a carta 15, essa aqui é 25. E olha, eu aprendi número romano na escola, né? Porque hoje em dia não se aprende mais, né? E sou ruim que nem a coisa. Eu quero ver o que vai acontecer agora que as pessoas não aprendem mais. Número romano. Achei. 15. Então, a carta 15, ela começa exatamente assim. O objeto do impulso sensível, expresso no conceito geral, chama-se vida. Então, a sensibilidade é vida. Em seu significado mais amplo. Um conceito que significa todo o ser material e toda a presença imediata nos sentidos. O objeto do impulso formal, expresso no conceito geral, é a forma. Tanto um significado próprio como figurado. Um conceito que compreende todas as disposições formais dos objetos e todas as suas relações com as faculdades de pensamento. O objeto do impulso lúdico, do jogo, da arte, representado num esquema geral, pode ser chamado de forma viva. Um conceito que serve para designar todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo que, em resumo, entendemos no sentido mais amplo por beleza. A beleza, então, é forma viva. E forma viva, se vocês forem pensar, é uma espécie de contradição. É quase como se fosse uma espécie de oxímoro. Porque o que é forma não é vida e o que é vida não é forma. Forma no sentido da razão, né, da racionalidade. E é exatamente isso que a obra de arte faz. Ela é forma e ela é razão e corpo. Ela é anfíbia, ela é... Aí o Hegel vai dizer isso, enfim, não dizendo que o Hegel é um romântico, mas ela vai dizer que ela é ainda sensibilidade e já é pensamento. Então, é um pé aqui, um pé ali. É ainda corpo e já razão. Não é puro corpo, não é aquilo que o Kant diz que é o aprazível, não é o gosto, não é o odor, não é o olfato. É uma construção racional, racionalizada, só que ligada ao sentimento de prazer e desprazer. Ligada ao sentimento. Então, essa questão que o Schiller põe aqui, ela depende desse pensamento kantiano. Fala, Ian. Eu me perdi, eu perdi uma palavra, eu acho. Que você falou que vida seria nesse sentido sensibilidade. Isso. E forma seria o quê? Seria razão, racionalidade. Se você pensar no juízo estético, né? A vida, entre aspas, é a percepção do corpo para um objeto. E aí, quando Kant diz que não é possível fazer estética só crítica psicológica do gosto, ele está pensando no corpo. A psicologia é ligada à sensibilidade, por isso que ele muda, inclusive, eu acho isso muito interessante. Quando ele vai falar do Burke, ele fala de afetos psicológicos na primeira edição, na segunda ele fala de afetos fisiológicos, porque a psicologia tinha esse sentido, né? Do homem em relação aos seus afetos, à natureza humana, o homem no nível do empirismo, o homem empírico, né? O homem da vida, né? O homem que não é o sujeito transcendental, o sujeitinho transcendental. Então a forma viva seria justamente esse jogo entre razão e sensibilidade. Isso. Seria como, agora eu vou falar uma coisa bem selvagem, você pegasse o homem da antropologia kantiana, que é o homem político, e o sujeito do conhecimento kantiano, que é o sujeito transcendental, e você sabe que a antropologia kantiana e a política kantiana, ela está em outro âmbito
que não esse do sujeito transcendental. O homem político é o homem da insociável sociabilidade, né, das ideias de história do ponto de vista cosmopolita, que vive em guerra, que vive querendo se excetuar a lei. O homem, o sujeito transcendental, esse outro homem, é o homem que dá lei a si mesmo e que, portanto, não contraria essas leis da própria razão, porque a razão não entra em contradição consigo mesmo, que é aquela frase famosa do Kant, né? Mesmo o pior facínora, mesmo ele, sabe que contrariou uma lei racional. Mas ele contraria por quê? Porque o homem psicológico é afetado pelo mundo, a gente é levado pela heteronomia, ou seja, pelas formas da vida. É como se aqui, nesse juízo estético, você tivesse colocado esse homem antropológico, que é o homem político, que é o homem do aqui e agora, jogando com esse sujeito transcendental. E esse sujeito transcendental, portanto, jogando com os elementos da história e da política. E que em Kant permanecem separados? Não, mas são âmbitos diferentes. Uma coisa é a grande história, que ele diz que é essa história vista do ponto de vista da humanidade, e a outra é a pequena história, que é essa história vista no mundo comezinho, né, das pessoas brigando, e ele separa. E a filosofia também trata de modo separado. Então, existe uma filosofia que vai falar do gosto, que vai falar dos afetos, que é a antropologia, né? E existe uma filosofia, que é a filosofia realmente, né, a filosofia especulativa, que vai tratar do homem enquanto sujeito do conhecimento. Aqui você faz esse jogo, que Kant falava, não. É por isso que eu acho que também um outro livro muito interessante é o livro da Hannah Arendt, Lições sobre a Política de Kant, que é um livro sobre a terceira crítica, porque a terceira crítica é a que permite que você não tenha uma cisão, e quando você está falando de política, você não está falando de filosofia, você está falando de outra coisa, né? Então, aqui o que o Schiller está fazendo é exatamente essa questão, mostrando como, então, a educação estética do homem, que é essa educação do homem enquanto corpo e enquanto forma, é aquela que põe o homem diante dos problemas da liberdade, que são problemas do aqui e agora. E não à toa os românticos, o Schiller, embora não sei se a gente pode chamar de romântico, vai expor ideias filosóficas no modelo do teatro, por exemplo. Por quê? Porque o teatro põe a sensibilidade jogando com a razão e põe em cena elementos, por exemplo, da Revolução Francesa ou da Revolução Política para o julgamento formal do homem. E aí ele continua aqui, né, assim, que essa questão, né, da beleza, logo pois, que pronuncia, deve haver uma humanidade e ela estabelece por esse ato mesmo a lei. Deve haver uma beleza. A experiência pode responder-nos se existe uma beleza, e o saberemos tão logo ela nos ensine se existe uma humanidade. Como, entretanto, a beleza não existe, pode existir, e como a humanidade é possível, isso nem razão nem experiência pode ensinar-nos. Ou seja, quando eu penso a beleza, eu imediatamente penso a humanidade. Eu não consigo conceber, do ponto de vista da razão, e nem da experiência empírica, a noção de humanidade. A noção de humanidade, ela só vem a mim como uma forma viva, como esse jogo, portanto, em que, tal como Kant pressupõe, quando eu julgo que algo é belo, esse juízo é tal diante do formalismo da minha capacidade judicativa, que eu tenho que pensar que todos os homens estão julgando assim. É um juízo compartilhado. O juízo objetivo, ele é compartilhado? Sim e não. Ele é compartilhado como? Ele é compartilhado porque ele é objetivo. Quando eu digo, por exemplo, essa garrafa é transparente, eu acho que todo mundo está julgando como eu julgo, porque isso é objetivo. É objetivo em que sentido? Isso está separado da minha capacidade, a minha subjetividade já agiu. E não precisa existir humanidade, porque é objetivo, será uma garrafa transparente, mesmo que nenhum outro homem exista. Agora, a beleza, não. A beleza pressupõe a vida e a forma. Portanto, pressupõe esse jogo, que pressupõe, por outro lado, também que esse juízo é compartilhado, essa noção de humanidade. E aí ele continua. A beleza, portanto, enquanto consumação da sua humanidade, não pode ser exclusiva e meramente vida, como quiseram observadores argutos que se ativeram excessivamente ao testemunho da experiência, e para onde também gostaria de rebaixá-lo o gosto da época. Nem pode ser mera forma,
como julgar os sábios especulativos demasiado distantes da experiência e artistas filosofantes que se deixaram conduzir em excesso pelas necessidades da arte para explicá-la. E aí ele vai falar, de um lado, os empiristas, que pensam a arte como mera vida e como mera expressão da psicologia e dos afetos, e, por outro lado, os filosofantes, a mera forma, o formalismo da Assunção de Belo, que ele põe aqui o artista filosofante, que ele põe como exemplo máximo o Rafael Mengs. Eu posso citar para vocês outros, aí não estou fazendo uma crítica, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia, você tem vários artistas, vários grupos de artistas que já abandonaram a forma, que estão muito mais preocupados com a ideia, né? Que é um pouco o abandono do objeto, está dentro de várias outras questões, mas enfim. E aí, uma vez, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um artista brasileiro, que não vive no Brasil, que é escultor, e ele foi dar uma palestra para a gente, e ele falou que ele não gostava de arte conceitual, porque ele falava que era como ir a um restaurante e comer o cardápio. Então, um pouco essa ideia do Mengs é como ir a um restaurante e comer o cardápio. Eu como a ideia, né, da comida, eu não como a própria comida. Então, existe muito esse objeto artístico, hoje em dia, que não tem nenhuma função sensível. Que sequer precisa existir como objeto, às vezes é só uma mera ideia. Mas aí, assim, também é um jogo, a gente pode pensar se sim ou não, né? Não estou tentando pensar um pouco quais artistas a gente poderia colocar nesse caminho. Mas, assim, vários artistas abandonaram completamente qualquer noção de bela forma, ou de formalização, ou de objeto, né? Enfim, então, talvez a crítica seria essa. Você ficou apenas com a forma. Agora, há também, por outro lado, aquela ideia da mera vida, né? Da pura experiência sensorial e afetiva, que também, para o Schiller, ela rompe exatamente esse elemento, que é aquilo que ele chama de beleza. É o jogo, esse jogo que é uma espécie de oxímoro, né? Enfim, oxímoros oxímoro é uma palavra feia, né? Mas são muito próprios ao romantismo. Eles gostam dessa ideia de duas coisas conflitantes que jogam juntas, né? Então, essa ideia de um jogo entre essas duas partes, né? E aí ele vai dizer, então, desse impulso lúdico. E o que é interessante no impulso lúdico? No impulso lúdico, no mero jogo, você fala assim, mas isso é só um jogo, né? O jogo é a vida, na verdade, né? Assim, isso é só um jogo. Tá tendo jogo hoje, será? Deixa eu ver, não vou. Enfim, tá tendo mero jogo, é só um jogo da seleção, não é mais nada, vai ser seleção também, dane-se, né? Mas, ele fala assim, sim, é mero jogo, e parece que essa regra do mero jogo, ela é apenas uma coisa frívola, uma frivolidade. Mas ele fala, não, é exatamente aí, nessa mero jogo, nessa frivolidade que vai comparecer, vamos dizer assim, esse elemento de gravidade, só que não a gravidade pesada, vamos dizer assim, de uma lei racional pura. E aí ele vai continuar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Na verdade, assim, é ótimo quando você lê muito um texto, né? Você vai ir grifando, e eu grifei todo o texto. E aí, quando você grifa todo o texto, o que você faz com ele? Esse nome é plenamente justificado pela linguagem corrente, que costuma chamar jogo tudo aquilo que, não sendo subjetivamente nem objetivamente contingente, ainda assim não constrange nem interior nem exteriormente. Então, ele tem regras, mas ele não constrange, não é lei, né? Não é lei no sentido pesado. Se o espírito encontra, ao intuir o belo, um feliz meio termo entre a lei e a necessidade, é justamente porque se divide entre dois, furtando-se a coerção de um e de outro. Enfim, então, não é nem a mera necessidade e nem a regra artificial, formal. E é as duas coisas ao mesmo tempo. Não é nem pura forma, nem pura vida. Não é nem a necessidade da vida e nem a regra pura, a lei formal. E aí ele continua. A reivindicação do impulso material como as do impulso formal são sérias, pois que no conhecimento um se refere à realidade das coisas e o outro à sua necessidade. Pois que na ação, o primeiro visa a manutenção da vida e o segundo a preservação da dignidade, visando os dois, portanto, a verdade e a perfeição. A vida, porém, torna-se menos importante quando a dignidade interfere e o dever não mais constrange quando a inclinação atrai. Então, é claro, existe esse peso, mas quando a vida interfere, a vida ela rompe essa lei, você geralmente o formalismo tende a cair, ou seja, quando você está ou muito numa
numa parte ou muito numa outra parte, essas partes elas vão cindir, elas vão separar. E aí por isso que ele vai falar que o impulso lúdico mantém esses dois momentos juntos. E aí fala assim, numa palavra, quando entra em comunidade com as ideias, o real perde a sua seriedade por tornar-se pequeno, assim como o necessário perde a sua por tornar-se leve ao encontrar a sensibilidade. Então, esse mero jogo não contradiz o conceito racional e a dignidade da beleza, considerada como instrumento da cultura, se dizer que a beleza é mero jogo, e limitar o jogo à beleza não contradiz o conceito empírico do mesmo? Ele vai falar, não, é o contrário, eu diria, pois, o inverso. Com o agradável, com o bem, com a perfeição, o homem é apenas sério. Com a beleza, no entanto, ele joga. Com o outro, ele respeita, tá? Com a beleza, eu jogo. E o que significa jogar? Eu entro nessa relação reflexiva. Eu tenho uma posição ativa, inclusive, né? Então, essa noção, então, que põe aqui para nós, que a beleza, ele vai dizer assim, o homem somente é homem pleno quando joga. Senão ele é mero formalismo ou um mero corpo. E ele vai falar disso, ele vai comparar, por exemplo, vários povos, né? Enfim, claro que aí, enfim, eles eram etnocêntricos sem problema, né? Ele fala, por exemplo, dos gladiadores, mas ele fala também das touradas, né? Enfim, então, quanto mais rústico um povo, quanto mais um povo está na vida, menos refinado é o seu jogo. E aí ele vai falar aqui na página 80, né? Se em seus jogos de Olímpia os povos gregos rejubilam com competições de força, velocidade, flexibilidade, sem derramamento de sangue, e com a disputa mais nobre dos talentos, e se o povo romano deleita-se com a agonia de um gladiador batido ou de um adversário líbio, a partir desse único traço é compreensível para nós porque temos de buscar as figuras ideais de uma Vênus, uma Juno, um Apolo, não em Roma, mas na Grécia. A razão, entretanto, diz: o belo não deve ser mera vida ou mera forma, mas forma viva, isto é, deve ser beleza à medida que dita o homem a dupla lei da formalidade e realidade absoluta. Com isso, ela afirma também: o homem deve somente jogar com a beleza e somente com a beleza ele deve jogar. Então, essa ideia de que a beleza é exatamente, ele tem aqui uma nota, né? Quando se comparam, para ficar no mundo moderno, as corridas em Londres, ou as touradas em Madrid, ou os espetáculos na Paris de outrora, as corridas de gôndola em Veneza, as caçadas em Viena e a bela vida alegre no Corso de Roma, não pode ser difícil estabelecer as nuances entre o gosto desses povos modernos. Entre os jogos populares desses diversos países, porém, a uniformidade é muito menor que a reinante no mundo mais fino, o que é fácil de explicar. Então, ele mostra aqui a diferença entre uma tourada e uma corrida, por exemplo, embora ambas sejam jogos, né, enfim, é evidente, então, que coloca também essa questão do que é o objeto da beleza. E aí, qual a questão que também aqui a gente pode pôr? Não, tá cedo aí. Que a gente pode pôr aqui para nós. A obra de arte, se ela tem esse componente de vida e de forma, ela é o melhor modo de julgar compartilhadamente na arena política. Lian. Eu queria perguntar se quando o Benjamin ele fala de no texto que a gente leu, né? Quando ele fala de as discussões sobre que fazem essa separação entre matéria e forma tem uma discussão reduzida, não vai muito longe, então vou partir de outro lugar. Ele está com essa noção de forma e vida em mente? Então, essa separação entre forma e conteúdo, ela é romântica. Na verdade, é uma cisão, né? Então, existe um conteúdo aqui que é colocado numa forma. E o questionamento sobre essa relação entre forma e conteúdo também é romântico. É claro que o Benjamin ele faz uma crítica aos românticos, enfim, todo drama barroco começa com uma crítica enorme ao como os românticos entenderam o barroco, por exemplo, né? Eles colocaram o barroco de lado porque o barroco era um classicismo decaído, né? A antiguidade decaída, mas enfim. Ele tem várias críticas, mas o modelo da crítica reflexiva é esse, a obra de arte. Por ser forma, é que ela carrega os elementos da vida. Ela não pode, se ela fosse um espelho, e aí isso o Benjamin vai falar lá naquela parte que também está no vídeo, tá? Quando ele fala assim, quando a nova objetividade que é o realismo da época dele,
copia a maneira naturalista, ou seja, a maneira do século XIX, é uma maneira já ultrapassada, apenas a superfície da luta de classes, o que ela faz, na verdade, é produzir imagens que apaziguam a própria luta de classes. Por quê? Porque eu dou ao burguês, ao bom burguês, uma imagem piedosa para ele ficar com a consciência tranquila. Dentro do mesmo status quo, né? Assim, você vai depois o Adorno vai falar disso também, né? Você vai no cinema e vê um filme, tá, não sei se eu acredito nisso, mas enfim, você vai no cinema e vê um filme status quo, americano, né? Americanoide, sobre a Segunda Guerra, você volta para casa pensando, nossa, que horror, como eles eram cruéis, né? Ou seja, nada em você mudou, né? Você continua sendo... No Brasil não existe racismo. Você vai para casa achando que tudo bem. Ou você assistiu a Escravizaura, sei lá. Se bem que eu acho que tem uma função. Né? Enfim, aí você fala assim, nossa, que crueldade, né? Enfim, mas essa experiência, ela é uma experiência muito externa, né? Ela é uma experiência porque ela é pronta, né? Que é a melhor definição de indústria cultural que o Adorno vai dar com Horkheimer na dialética do esclarecimento, é que a indústria cultural produz efeitos prontos. Então, o efeito já vem pronto. Chora aqui, ri aqui, fica assustado aqui, aqui você fica calmo, aqui você entra em catarse. O que um objeto que produz o jogo ou produz essa reflexão proporciona? Proporciona ao contrário, proporciona uma necessidade reflexiva do observador, que o observador seja aquele observador que o Benjamin propõe do Brecht. Ele é um especialista, ele está junto, e ele fica puto, ele não gosta, ele não entende, ele reclama, aquilo incomoda, aí ele fala, não é assim, eu não sou racista, não, ele briga, porque ele sente que ele foi movido de algum modo, que é a noção de experiência. Depois o Benjamin vai ter toda uma tópica sobre a noção de experiência, mas é a noção de experiência seria uma experiência completa, né? A experiência completa é essa, ela move o sujeito para um outro lugar em relação ao objeto. Só que o homem moderno, ele não é o homem da experiência, nós não temos mais experiências, segundo o Benjamin, nós temos vivências, é tudo de superfície, é tudo choque, e a gente, para que esse choque não destrua a psique moderna, a gente cria acolchoados, né? Enfim, e esse choque não produz em nós esse movimento de tornar-se outro, né? De estar diante desse objeto, que é um outro, e mover-se em direção a esse objeto para que desse objeto mais a mediação subjetiva eu tire um terceiro, que é esse exatamente o jogo, né? Reflexivo, que é posto pelo Schiller a partir dessa reflexividade do juízo estético kantiano. Interessante essa discussão. É muito legal. E, claro, estou fazendo assim, o Benjamin tem várias críticas ao Schiller, o Schiller também tem várias críticas ao Kant, né, claro. O Kant não gostava disso aí, tá? Nada a ver. O Kant ele não é, porque esses autores, Schiller, Schlegel, Schelling, são autores mais, tanto que eles foram muito tempo lidos nesse âmbito, eles são autores muito mais literatos. Sim. Em que sentido também? Eles conhecem muito mais literatura, de modo mais refinado do que o Kant. O exemplo que o Kant cita de grande poeta alemão, eles davam risada. Assim, é como se eu tivesse citado, sei lá, Coelho Neto, sei lá, um grande escritor brasileiro, Coelho Neto, Humberto de Campos, sei lá, não estou dizendo que eles não eram grandes, mas são assim, autores que não têm, é porque você não percebe a dimensão realmente do grande autor, né? Você fica no autor que é o autor mais bombástico da época. Mas pensar um grande autor também já é em si um movimento reflexivo romântico, por assim dizer. Romântico, Até do Hume também, o Hume fala, né, que as nações, você sabe, embora você não saiba qual é o padrão de gosto, que Milton é muito maior do que todos os outros poetas da sua época, por exemplo, né? Agora, o que faz você saber não é exatamente o tema, não é exatamente apenas aplicar uma regra, né? Então, é um pouco essa questão. Gente, eu vou ter que ir lá, porque daqui a pouco já está indo para outra aula. Tá bom, então. Não, vocês têm uma questão? Daqui a pouco eu vou, então, colocar os 2 vídeos, tá? Eu vou colocar no Aprender, aí vocês olham o Aprender que tá tudo organizadinho.
E aí agora eu vou gravar os 2 últimos vídeos, esse vídeo do Schiller e o vídeo sobre o Schelling, e aí a gente fecha. Eu estou trazendo alguns elementos desse debate sobre o Hegel, porque, na verdade, no curso, normalmente, às vezes a gente conseguia chegar no texto do Hegel. Só que é um texto tão complexo que a gente entra e não sai mais também. Mas algumas questões eu acho que já ficam apontadas aqui. E tem um grupo de estudos, Hegel, se vocês quiserem frequentar, né? Que, inclusive, já tratou da estética do Hegel, que em larga medida, as estéticas modernas, elas derivam desses textos hegelianos, né? Enfim, na verdade, o que a gente está vendo aqui, para o bem e para o mal, tá? Porque, claro, que muitas coisas interessantes ficaram para trás, a construção de um campo que é o campo da estética, dessa estética como filosofia, que, óbvio, depois vai ter uma estética que tem mais um pendor analítico, claro, depois a gente abriu várias outras portas, mas antes não existia uma disciplina que tratasse dessas questões. E dá para entender um pouco por quê, né? Porque agora, a partir desse ponto de vista, um objeto que é particular, que é obra de arte, que trata do particular, por que trata do particular? Porque se eu vou escrever uma poesia, eu trato de uma personagem, é particular, não existe. Existe poesia do universal, mas geralmente ela é ruim, né? Mas trata do particular, mas consegue tratar desse particular trazendo o universal. Então, é o universal no particular que o Schelling vai dizer, né? Enquanto que a filosofia é o particular no universal. Então, é um pouco essa questão. E depois, só fechando mesmo, um passo que eu acho bem interessante, se você for pensar, por exemplo, já existem textos escritos, eu estou só citando outros autores, por que, por exemplo, um autor como Sartre nunca escreveu um livro sobre ética? Ele não escreveu a ética sartriana, embora Sim. todas as questões do Sartre fossem éticas, porque é impossível. A ética só se dá no particular, e, portanto, ela só se dá de uma forma romanesca. Eu tenho que pôr a personagem numa situação, porque senão eu tenho uma ética normativa, né? Eu tenho que pôr a personagem numa situação. Portanto, eu só ponho a personagem numa situação ou no teatro ou no texto literário. Então a ética se constrói exatamente nesse particular, que eu acho que é um pouco a questão desse problema que está vindo aqui, né? Faz mais sentido agora. Tem o texto, isso eu estou tirando do texto do Franklin Leopold de Silva. Depois ele publicou o livro. Eu não tenho o livro, porque eu estava na aula e anotei tudo. Ele tem um caderno e ele vai lendo. E aí você vai anotando. Você anota, ele fala com vírgulas, é perfeito. Ele já veio falar aqui, ele é perfeito. E você não percebe, porque ele vai falando, assim, parece que ele inventou tudo na hora. Acho que ele decora. E depois ele tem uma aluna também, não é mais aluna agora, ela é professora, mas na minha época ela era aluna, a Tana Mara, que também tem um livro sobre a literatura engajada em Sartre. Então é bem... E eu tive uma orientanda também que fez um trabalho muito bonito, que chama Maiara França. Aí, se alguém aqui falar que foi aluno dela, eu vou me sentir velha, mas vários alunos aqui já foram alunos dela. Ela fez um trabalho de monografia sobre Sartre e Adorno. Se vocês quiserem, está na biblioteca. É bem legal, muito bem escrito, muito bom. Procura ela, Maiara França, Sartre, engajamento, tá lá. Bom, gente, vou lá, senão daqui a pouco a outra turma fica esperando. A outra vez, porque aí eu vou no banheiro, pegar água e tal. Bom, até mais, prof. Boa noite, Obrigado pela aula. Boa noite, Obrigado. Até mais, professor. Até mais, professor. Tchau, obrigada, professor. Tchau, professor. Tchau, deixa eu parar de gravar direitinho. Parar a gravação.